Olá, queridas irmãs e queridos irmãos inscritos aqui no canal Clavan Vídeos. Sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro de luz. Hoje retomaremos o nosso mergulho no fascinante tema da matéria mental, dando prosseguimento ao estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Recordaremos juntos a maravilhosa lição de que o nosso pensamento não é uma força invisível que se perde no vazio, mas sim uma poderosa força criadora, uma matéria sutil. Ele é o alicerce vivo de todas as nossas realizações, moldando e construindo a nossa realidade, tanto no plano físico quanto no plano extrafísico. Antes de avançarmos, unamos as nossas mentes em uma prece curta e serena. Pai amado, reconhecemos neste instante a grandeza do Teu pensamento imensurável, a força matriz que sustenta este imenso oceano de força mental no qual todos nós vivemos, existimos e cocriamos. Pedimos, Senhor, a clareza e a sabedoria necessárias para que possamos assumir a nossa responsabilidade diante das ondas mentais que emitimos a cada momento, direcionando sempre nossos pensamentos para o bem, para a paz e para o amor. Que assim seja. Para que possamos extrair o máximo de aprendizado, a leitura e a análise profunda deste conteúdo continuarão sendo conduzidas pelo expositor André Luiz Ruiz, em preciosos trechos selecionados do programa O Espírito da Letra. Reforçamos que este vídeo traz a segunda parte do estudo do capítulo 4, realizando hoje o fechamento completo deste tema tão essencial. Por isso, acomode-se, respire fundo e prepare-se para absorver o conteúdo com muita calma. Abra o seu coração e venha conosco nesta jornada de conhecimento. E vamos começar a segunda parte no subtítulo Matéria Mental e Matéria Física. Nós já vimos que todo o universo é estabelecido sobre a matéria mental do Criador. Que fazendo um paralelo, eu não quero dizer que é a mesma coisa, mas poderá parecer interessante uma associação entre a matéria mental primitiva, ou a matéria primitiva, universal, a base de tudo, que o próprio Livro dos Espíritos está dizendo é aquela matéria elementar do universo, parecida com a energia escura, que vai produzir a matéria escura, que vai originar a matéria visível, a matéria densa, que nós mostramos no programa anterior. Olha que interessante a associação. Pode parecer uma especulação, mas é um mecanismo semelhante. Agora então nós vamos para o resumo do subtítulo Matéria Mental e Matéria Física. Acompanhe comigo a leitura na tela. André Luiz explica, neste subtítulo, que os diferentes estados emocionais e mentais de um indivíduo, produzindo excitação dos átomos mentais, vão produzir diferentes tipos de onda, variando sua frequência e sua luminosidade, como acontece com a excitação dos átomos materiais, obedecendo aos princípios idênticos àqueles que regem as combinações atômicas no campo físico, o que demonstra a divina unidade de plano no universo. Quando nós atuamos mentalmente, produziremos uma coloração específica. Vamos gerar coisas que estarão dentro de certo padrão de onda que vai produzir determinada cor. E isto acontece no nosso corpo vibratório, na nossa emanação energética, como acontece também na matéria densa. Quando você queima determinados elementos ou substâncias, você produz cores diferentes. E é isso que nós queremos mostrar para você. Fogos de artifício, cada coisa linda, cada cor diferente. Como é que será que eles fazem essas cores ficarem tão vivas e tão diferenciadas? Veja só essa imagem que eu trouxe para você. Olha só. Veja a química dos fogos de artifício. Quando a pólvora ela é misturada
com elementos variados, ela produz cores diferentes. Para uma explosão estar na área do vermelho, você tem que misturar o estrôncio, sais de estrôncio. Para ela ficar no verde, você precisa misturar na pólvora sais de bário. Para ela ficar laranja, você coloca sais de cálcio. Para ela ficar amarela, sais de sódio. Para ela ficar azul, você coloca sais de cobre. Para ela ficar lilás, há uma combinação de estrôncio e cobre. Você mistura e a explosão fica lilás. Para ela ficar com cor metálica, você coloca magnésio e alumínio. E se você acrescentar nessa combinação magnésio, alumínio e titânio, vai ficar bem clara, um prata quase branco. E é isso que faz com que o calor da pólvora incandescente excite os sais específicos, e quando os elétrons que estarão sendo excitados pelo calor voltam às suas camadas originais, eles emitem essa luz desse comprimento de onda correspondente a esta cor. Lembra daquele programa que nós falamos, se não me engano, o capítulo 2, que fala das experiências de Newton, quando tem o prisma, quando o prisma, a luz branca se converte, ela se decompõe nas cores do espectro? Então, algumas destas substâncias produzirão efeitos coloridos de acordo com esse sistema. Quando o átomo salta de uma camada para outra, e nós já vimos isso no programa anterior, programa 3, capítulo 3, ele emite uma onda própria de determinada espécie de espectro luminoso, ou azul, ou verde, ou amarelo, ou laranja. Então, André Luiz está dizendo exatamente isto, que a nossa vibração, como nós somos também envolvidos por essa camada mental que é matéria, mas é matéria mental, o nosso estado interior vai excitar os elétrons mentais, os átomos que estarão representando, como se fosse a pólvora que pegou fogo, e a nossa emoção é exatamente essa impregnação elétrica, maior ou menor, em determinado sentido, que vai emitir determinada coloração, com a raiva, a gratidão, a tristeza, a alegria, o medo, a confiança ou a fé, que são palavras que induzem a pessoa a pensar e a sentir emoções. E estas emoções se transferem para a nossa atmosfera. Olha que interessante isto. Agora então, nós vamos ver o que André Luiz falou no livro. Vamos fazer a leitura do texto original. Matéria mental e matéria física. Em posição comum, acomodados às impressões comuns da criatura humana normal, os átomos mentais inteiros, regularmente excitados, na esfera do pensamento, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção de calor. Se forem os elétrons mentais nas órbitas dos átomos da mesma natureza, a causa da agitação em estados menos comuns da mente, quais sejam os de atenção ou de tensão pacífica, em virtude de reflexão ou de oração natural, o campo dos pensamentos vai se exprimir em ondas de comprimento médio ou aqueles que se chamam de aquisição de experiência por parte da alma, vão corresponder à produção de luz interior. E se a excitação, se a agitação dos elementos nasce dos diminutos núcleos atômicos mentais, em situações extraordinárias da mente, como sejam as emoções profundas, as dores indescritíveis, as trabalhosas e aturadas constantes concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas, o domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos,
ou de imenso poder transformador do campo espiritual, teoricamente semelhantes àqueles que se aproximam dos raios gama. Assim, considerando, a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diferentes, ela obedece a princípios idênticos àqueles que regem as combinações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade do plano do universo. Veja que legal. Aquilo que nós mostramos nas imagens dos fogos de artifício, oriundas de qual é a área dos elétrons mentais que você está utilizando. Se você está tranquilão lá, sem muita preocupação, não tá, a sustentação da vida no campo do calor vai emitir uma vibração própria de um campo elétrico, de um campo de elétrons. Mas se você está começando a querer estudar, começando a buscar outras coisas, está fazendo uma oração, você vai ativar outra área dos elétrons, que vai emitir um outro padrão de cor. Mas se você está passando por uma aflição profunda, se você está muito concentrado, você está passando por muita dor, ou está numa excitação de êxtase, você vai atingir a vibração do núcleo dos elétrons mentais, e ele vai produzir umas ondas ultra super curtas ou curtíssimas, parecidas com as do raio gama. E a sua coloração será muito diferente, será outra. Quando nós vamos ler, por exemplo, como nós já fizemos aqui o livro Libertação, nós vamos ver que para aqueles André Luiz, Gúbio e Hilário pudessem chegar nos níveis mais baixos e ser vistos pelos espíritos naquele campo horroroso de vibrações densas onde está Gregório, eles tiveram que inalar a matéria mental que estava ali, pela respiração. Então é como se eles respirassem piche, ou se eles respirassem terra, lama, para aquela densidade ir se impregnando na sua estrutura vibratória, e eles se tornam visíveis. Porém, quando o Gúbio, já na terra, falando com Gregório, vai com Gregório visitar o filho de Gregório que está preso numa cadeia humana lá na terra, e Gregório não sabe o que fazer, ou melhor, Saldanha não sabe o que fazer, é o filho de Saldanha. Saldanha é o braço de Gregório para acabar com a vida da Margarida, que eles querem matar para que ela volte à companhia do seu superior, o Gregório, né? Então Saldanha é o chefão, é o capataz de Gregório, junto com as entidades que estão obsedando Margarida. Mas o Saldanha vai visitar todo dia o filho dele que está na cadeia e ele não sabe o que fazer. Então Gúbio pede para ir junto. E quando chegam lá, Gúbio pergunta a Saldanha se poderia orar. Saldanha então acha estranho, se você acredita nessas panaceias, então faça isso. Então Gúbio se ajoelha, colocando a cabeça do menino, do rapaz preso, sobre os seus braços, ou o seu colo, melhor dizendo, e ele começa a orar. Quando ele começa a orar, veja só, o seu campo mental começa a vibrar, utilizando-se dos potenciais eletromagnéticos das células mentais, dos elétrons mentais mais dinâmicos. E então aquilo começa a ser tão gigantesco, como se fosse uma usina que explode, que ele joga para fora toda aquela capa grosseira, e ele se transforma num sol dentro da cadeia. Luz plena. Por quê? Porque ele ativou no seu campo vibratório, pela sua vontade, pelo seu amor àqueles que estão sofrendo, ele ativou todo o campo eletromagnético desses elétrons mentais que provavelmente devem ter vibrado no seu núcleo para produzir esta vibração tão avassaladora, que faz Saldanha imaginar que ele está diante de um anjo, que ele não sabe o que fazer agora. Bonito, não? Nossa! Vale a pena você ler esse livro ou assistir o nosso programa O Espírito da Letra, no livro Libertação. É maravilhoso. Só que agora, no Mecanismos da Mediunidade, nós estamos entendendo como esta coisa acontece.
Aquele negócio de você começar a rezar e de repente você sentir um arrepio no seu corpo. Por que você sente esse arrepio? Esse arrepio é uma indicação de eletricidade, de campo magnético próximo de você. Ou porque você entrou em contato com alguma entidade amiga, ou porque veio algum espírito e te envolveu com a energia dele. Você sente na sua estrutura elétrica. Os seus pelinhos ficam em pé. Você fica como que assim, né? A sua respiração muda, o seu coração bate acelerado. Reação eletromagnética, produzida por um outro campo. É muito interessante. Então agora você acompanhe comigo indução mental no resumo que a gente fez para você poder compreender toda essa beleza. Vamos lá, um resumo. A matéria mental se comporta semelhante à teoria do campo proposta por Einstein. Como a chama de uma vela irradia luz à sua volta e vai perdendo poder, intensidade, à medida que se afasta do pavio, o pensamento também se espraia do foco mental, exteriorizando-se de cada espírito com a qualidade de indução mental correspondente ao grau de concentração e teor de persistência no rumo dos objetivos que busca. Dessa maneira, o fluxo da energia mental pode ser transmitido a outro, já que a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias características em outra corrente mental que lhe esteja sintonizada, através do fenômeno da combinação de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. A matéria mental é um instrumento da vontade, atuando na formação da matéria física, produzindo prazer ou desgosto, alegria ou dor, otimismo ou desespero, já que a alma cria os seus próprios estados de mentação, de ação mental, indutiva, atraindo para si mesma os agentes de luz ou de sombra, de vitória ou de derrota. Veja só que aqui nós já estamos vendo André Luiz nos explicando que nós poderemos, com a nossa vontade, criar o campo e expandi-lo a outros campos. E então, quando você conversa com uma pessoa, sua mente está produzindo uma ampliação daquele foco luminoso. Se essa pessoa estiver em sintonia com você, se ela estiver prestando atenção, isso vai passar por ela e ela vai começar a vibrar no mesmo processo. E há então o entendimento. A gente chama isso de simpatia. Simpatos. Patos é uma palavra grega que fala de emoção, que fala de reação emocional. Aí vem o antipatos. Você é contra aquela emoção. Você não aguenta. E a antipatia é quando você falar com uma pessoa que não está nem aí com você, que ridiculariza o que você está dizendo. Não há afinização. Então, o campo mental pode ser compartilhado. Nós recebemos dos outros essas informações. E se nós aderirmos, ou se nós não as rechaçarmos, se elas forem ruins, nós nos contaminamos. Esse é o mecanismo da televisão, num padrão mental inferior. A televisão induz você a pensar aquilo que eles querem que você pense e tem uma reação emocional do jeito que eles desejam. Então, você vê que a qualidade dos programas que infelizmente hoje existem na televisão aberta, na televisão comum, é das piores. Porque de verdade eles não querem que você saia do lodaçal. Eles querem que você fique lá. Eles te dão lixo para comer e dizem que é gostoso e você aprende a comer lixo e achar que tá bom. Porque isso é indução mental. Agora, quando você sai disto, necessariamente você vai procurar outro tipo de comida. Quando você já não se contenta mais com isso, você vai procurar outro padrão mental. Outra coisa que te abasteça, que te dê satisfação, que você fala, puxa, estava procurando tanto uma coisa assim, infelizmente eu encontrei. Quando você vai assistir uma palestra, na doutrina espírita muito isso, né? Nos centros espíritas. Você vai assistir um palestrante. Esse palestrante, ele tem uma empatia, empatos. Você sente feliz, você ouve coisas que são interessantes. Então você bebe o que ele está falando. É assim que a gente fala, né?
Nossa, e você não vê o tempo passar. Você entra na onda mental que aquela vontade está produzindo para que você se abasteça. Agora, se você percebe que esse palestrante ele é mais um boneco, ele é mais um ator, ele está fingindo, ele não precisa dizer, mas a maneira de ele exteriorizar sua energia já contamina em você que está atento que aquilo é mais encenação do que verdade. Você percebe isso, ele não precisa falar. Então você fala, esse cara aí não me desce. A gente fala assim, né? Não me desce. Eu não concordo com o que ele fala, eu acho que ele está fazendo teatro. E tem muita gente que vai na casa espírita para engambelar os outros com um discurso bem empoado, cheio de palavras difíceis, e não diz de verdade ao coração de quem está ouvindo. Porque isso é simpatos. Essa é a energia que se estabelece. A arrogância intelectual, a elitização verbal do vocabulário, a maneira assim impostada de falar, como se fosse um orador de um congresso, é justamente aquilo que desnatura a vibração. Porque aquele indivíduo não está falando para as pessoas, está falando para ele. E as conversas que nós temos, muitas vezes, se esquecem de levar ao outro um ensinamento, uma emoção, uma coisa boa. E mostra que é apenas mostrar sapiência. E isso não chega. Então André Luiz está falando que nosso poder mental produz energia. Essa energia pode induzir um campo magnético à nossa volta e outras pessoas estarem embebidas dessa mesma sensação, porque você transfere isso, tanto para os que estão fora, quanto para você mesmo. Então já pensou você só pensar em coisa ruim, só falar em coisa ruim, ser deprimido, só reclamar de tudo, só falar mal dos outros, só achar que todo mundo é contra você? Você vai se embeber dessa pasta mal cheirosa e você vai comer isto e vai atrair entidades que gostam desse mesmo padrão. Então você só piora. E você não percebe que é você que está produzindo isso, porque não sabe dessas estruturas que nós estamos te contando, que André Luiz está nos dizendo. E agora você já sabe. Então agora, o que eu disse até agora foi o resumo que eu fiz. Agora você vai acompanhar o que André Luiz está falando nessa questão da indução mental. Acompanhe o texto aí, olha. Indução mental. Recorrendo ao campo, essa ideia de campo de Einstein, imaginemos a mente humana no lugar da chama de uma vela em atividade. Assim como a intensidade de influência da chama diminui com a distância do núcleo das energias em combustão, demonstrando uma fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero, a corrente mental, essa que o ser humano produz, se alastra, se espraia, segundo o mesmo princípio, não obstante a diferença de condições. A luz da vela é uma coisa, a mente espraia energia de outra dimensão, de outra natureza, mas é a mesma coisa, segundo André Luiz. Essa corrente de partículas mentais exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, de produzir uma influenciação positiva ou negativa na mente dos outros. E essa qualidade de indução é tanto maior quanto mais amplos se eles evidenciem as faculdades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que ela busca, que ela demande. Quando você pensa positivo, quando você deseja com vontade realizar certas coisas, quando você deseja o bem de uma determinada pessoa, pode demorar mais tempo, mas você terá um campo magnético mais intenso que chegará a mais pessoas e que vai demonstrar a sua persistência. Então veja só que interessante, quando nós devemos pensar boas coisas, não ficar, tem gente que fala assim, eu queria tanto conseguir tal coisa, mas eu sei que não vai dar certo. O cara, eu vou acender a vela, mas eu tenho certeza que ela não vai acender. Quer dizer, ele não quer acender a vela. Ele já está dizendo, eu sei que não vai dar certo. Então por que está fazendo? Não comece.
Se você não tem vontade, o seu campo eletromagnético, o seu campo de influenciação será pífio. Por isso que Jesus diz: todo aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá uma montanha que ela se mova de lugar e a montanha vai obedecê-lo. Olha só, mas é preciso dizer com confiança. Só que, naturalmente, muitos vão interpretar isso ao pé da letra. Porém, quando você está buscando realizar de verdade, você não tem espaço para derrota, para tristeza, para desânimo, para fracasso, mesmo quando o fracasso se apresente. O fracasso é apenas um caminho que você usou erradamente. Você já sabe que aquele caminho não é bom, então você já não vai mais usá-lo. O fracasso é uma adição, é uma experiência adicional, que agora você está mais maduro, não vai fazer mais aquilo daquele jeito. Então não é um fracasso, não é uma derrota. É um ganho, é uma aquisição. Você agora tem menos opções, porque aquela você já descartou. Continua André Luiz no texto, dá uma olhadinha aí. Tanto quanto, no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmitir essas propriedades a outro corpo sem contato visível. No reino dos poderes mentais, a indução exprime processo idêntico, porquanto a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. Olha que interessante. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você. Você começa a conversar com uma pessoa, essa pessoa começa a chorar. Essa pessoa está triste, ela está chorosa. Você não está, mas imediatamente vem lágrimas nos seus olhos. Você entra no campo emocional daquela criatura. Você está num outro ambiente, um ambiente em que você não conhece as pessoas. De repente, uma das pessoas que está sentada ali com você começa a dar risada. E ela ri, não para de rir. Daqui a pouco está todo mundo rindo, sem saber por quê. Porque esse campo eletromagnético vai se estabelecendo e as pessoas vão achando engraçado e vai entrando no mesmo padrão. Você começa a ouvir ou assistir um filme que toca, um filme emocionante, um filme bonito, um filme que faz o ser humano se sentir nobre. Você sente aquilo e aquilo começa a mexer com você. E quando você sai do filme, ou sai do cinema, ou sai daquele local em que você ouviu as coisas, você quer ser diferente. Você quer ser melhor. Isso é indução. Ou então você assiste uma luta de boxe. E você já notou que quando você assiste uma luta de boxe, você também fica querendo socar todo mundo que está perto de você. Você fica, e você fica nervoso, você fica com raiva. Você assiste um jogo de futebol junto com outras pessoas e como todo mundo começa a xingar, você xinga também. Uma onda eletromagnética que vai contaminando aqueles invigilantes. Veja que interessante, isso está tudo enraizado no nosso pensamento. Agora vamos voltar para o texto. André Luiz continua explicando no texto. Vamos lá. E tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o fenômeno obedece à combinação de ondas, enquanto perdure a sustentação do fluxo energético. Compreendemos assim perfeitamente que a matéria mental é o instrumento sutil da vontade, atuando nas formações da matéria física, gerando as motivações de prazer ou desgosto, de alegria ou dor, de otimismo ou desespero, que não se reduzem efetivamente a coisas imaginadas assim, a coisas construídas abstratas. Não, porque elas representam turbilhões de força, em que a alma cria os seus próprios estados de mentação indutiva, atraindo para si mesma os agentes, por enquanto imponderáveis, por enquanto não mensuráveis da terra, de luz ou sombra, vitória ou derrota, infortúnio ou felicidade.
Você já notou quando você vai numa casa espírita e que não tem silêncio no ambiente? E você quer ficar quietinho, quer pensar, quer sentir o mundo espiritual e não consegue? E tem uma plaquinha escrito lá: o silêncio é uma prece, ninguém lê. É um lugar de analfabeto, nessa hora eles não sabem ler, porque eles querem conversar. E por que isso é ruim para você? Porque eles estão emitindo formas pensamento, eles estão fazendo vibrar. Você quer chegar num lugar como se você estivesse numa piscina, aquelas piscinas de borda infinita, sabe? Que fica aquela água espelhada, assim, você vê o céu refletido, não. E aí tem um Zé Mané pulando, fazendo acrobacia dentro da água do seu lado, e você quer sossego, você quer ficar lá pensando em Deus, pensando no seu probleminha, pedindo a Deus que te dê força. E as pessoas estão batendo papo. Elas acham que o centro espírita é a antessala do médico, é a antessala do salão de beleza. Estão lá para bater papo, fazer as suas fofocas, transportando para um ambiente que deveria ser sereno, sobretudo o ambiente mental, todas as suas tolices, todas as suas agitações, compartilhando assuntos bobos, assuntos sem profundidade. E mesmo que não sejam assuntos dessa natureza, não é o momento para se conversar, é o momento para se elevar. É interessante que na nossa instituição, nós temos alguns bichinhos que nos adotaram, principalmente gatos. E, às vezes, enquanto nós estamos começando a fazer a palestra, eles resolvem aparecer no salão. E olha, é impossível fazer palestra com o gato andando. Não porque o gato faça barulho, ele não faz barulho nenhum, mas as pessoas olham, ai, o gatinho. Você pode estar falando de Jesus, contando onde é que Jesus vai vir, que dia que vai ser Jesus, e o gatinho, o gatinho. Ninguém mais presta atenção no que você está falando, vai todo mundo olhar o gatinho, o gatinho, ai, que coisa linda, ai, gatinho, será que tem dono? Vem cá, gatinho. O que a gente tem que fazer? Tirar o gato. Porque ninguém consegue fazer palestra com o gato andando. É interessante. Você vai encontrar, às vezes, na internet, um vídeo, vários vídeos até, em que tem uma orquestra sinfônica tocando. Uma orquestra está tocando uma sinfonia, uma música que exige tanta concentração de todo mundo. E aí aparece um gato andando no palco, bem assim na beiradinha. E o gato começa a andar e o povo se desconcentra, começa a olhar o gato. Não presta atenção na música, o maestro tem que parar a música para que alguém pegue o gato. E aí o gato corre aqui, foge lá e o povo dá risada. Você já viu isso também em campo de futebol? Tá aquele jogo encarquilhado, aquela coisa que não vai nem vem, com difícil, 0-0, aquela uns xingando os outros. Daqui a pouco aparece um cachorro correndo lá, para tudo. E todo mundo fica dando risada. Aí o cachorro vai ser perseguido pelos jogadores, pelos assessores, por aqueles que têm que tomar conta do campo. E quando o cachorro escapa, todo mundo... O povo começa a torcer pelo cachorro. Estava todo mundo inimigo, de repente agora todo mundo é a favor do cachorro. E fica contente que o cachorro deu um trançapé em um, outro caiu, outro escorregou. E não conseguem pegar o bichinho. O que é isso? Isso é uma mudança de foco. O cachorro não falou nada, mas a emoção que o cachorro agora está produzindo rompe com as estruturas que estavam ali. O gatinho passando, você pode ter feito todo um campo vibratório mental para que as pessoas pensem naquilo que estão ouvindo e se elevem. Aí aparece o gato, e o gato vem com aquele jeitão dele, assim, miau, miau. E o povo esquece de Jesus, esquece de Deus, esquece para ver o gato. É isso que ele está falando, nessa questão de estarmos com o fluxo mental, recebendo indução daquilo que estamos vendo, daquilo que estão falando conosco, e nós mesmos estaremos produzindo essas sensações ruins ou boas, dependendo de quanto nós vamos ficar presos a elas, ou pensando sobre elas, ou desejando que aconteça. Isso é da nossa parte. Bem, agora nós vamos para o resumo do último subtítulo, Formas Pensamento. Acompanhe comigo na tela o resumo que eu fiz desse subtítulo e depois nós vamos fazer a leitura dele. Vamos lá. Formas pensamento. Temos assim a telementação, ou seja, a influenciação mental à distância. E também temos o fenômeno da reflexão, que é o espelhamento de ideias semelhantes. Emitindo uma ideia, passamos a refletir aquelas que se assemelham.
tomando forma à nossa volta com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos em comunicação espontânea com todos aqueles que estejam pensando ou sentindo da mesma forma. É como um roteador. Todos os aparelhos que estiverem sintonizados naquela senha do roteador vão pegar aquele sinal e vão funcionar simultaneamente. Vão criar uma rede. Sabe rede que você tem na sua casa? É o computador do seu filho, o computador seu, o computador da sua esposa, o computador da sua filha, todos funcionando em rede. Aí um quer imprimir uma coisa, ele manda a ordem, a impressora que é uma só obedece. Entra aquele, depois entra o outro, é a fila da impressão. Por quê? Porque está todo mundo querendo a mesma coisa, está com a mesma senha. Então, quando você emite a ideia, quando você permanece nela, quando ela se expande, forma pensamento, você vai criar exatamente essa indução e vai refletir as ideias que são semelhantes. Vamos continuar a leitura do resumo. Veja só, emitindo uma ideia, passamos a refletir aquelas que se assemelham, tomando forma à nossa volta com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos em comunicação espontânea com todos os que estejam pensando ou sentindo da mesma forma, a nossa rede. É nessa projeção de forças nascidas da troca obrigatória entre todas as mentes encarnadas ou desencarnadas que o nosso espírito se movimenta. Esse mundo das formas pensamento representa o resultado das construções palpáveis. As construções palpáveis são as construções que têm substância, que têm coisa para você poder segurar, pegar, densidade, né? São então estas formas pensamento o resultado dessas construções com substância na esfera da alma, libertando-nos ou escravizando-nos no bem ou no mal de nossa escolha. A mente de cada um, pelas correntes mentais ou correntes de matéria mental que produza, eleva-se na direção dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores como quem constrói vasto labirinto para os próprios pés. Nós vamos definir então o tecido onde vamos navegar, o tecido que vamos vestir, o mar que estaremos enfrentando pela projeção das formas pensamento, que são matéria. Olha que interessante. Agora vamos ver o que André Luiz escreveu no título, subtítulo Formas Pensamento, com o qual nós vamos terminar o capítulo 4. Pelos princípios mentais que influenciam em todas as direções, a teoria do campo, que nós vimos no subtítulo anterior, encontramos a telementação e a reflexão comandando todos os fenômenos de associação, desde o acasalamento dos insetos até a comunhão dos espíritos superiores, cujo sistema de aglutinação de união, por agora, nos é impedido de conhecer. Emitindo uma ideia, passamos a refletir aquelas que lhe assemelham. Ideia essa que para logo se materializa, se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos, assim, espontaneamente em comunicação com todos os que nos esposem ou que demonstrem o mesmo modo de sentir. É nessa projeção de forças, a determinarem o obrigatório intercâmbio com todas as mentes encarnadas ou desencarnadas, que se nos movimenta o espírito no mundo das formas pensamento. Construções substanciais na esfera da alma, construções com substância, construções densas, materiais, ao redor do nosso espírito, que nos liberam o passo ou nos escravizam o andar na pauta do bem ou do mal de nossas escolhas. Isso acontece porque, da mesma forma que o homem que constrói estradas para sua própria expansão ou que esculpa algemas para si mesmo, a mente de cada um, pelas correntes de matéria mental que ela projeta, que ela exterioriza, eleva-se a uma gradativa libertação no rumo dos planos superiores,
ou estaciona nos planos inferiores, como quem traça, como quem produza, como quem entrelace vasto labirinto aos seus próprios pés. Chegamos ao fim desta nossa imersão na segunda parte do estudo sobre a matéria mental. Compreendemos de forma luminosa que não somos meros espectadores da vida, mas verdadeiros co-criadores da nossa realidade. O nosso pensamento é uma força viva e contínua, uma energia palpável e atuante. Cada emissão mental que lançamos ao universo molda a cada instante a nossa sintonia espiritual e traça o nosso destino, definindo se caminhamos para a libertação ou se criamos labirintos para os nossos próprios pés. Temos, portanto, a sublime responsabilidade de vigiar aquilo que vibramos, assumindo o controle sagrado sobre as nossas criações mentais. Se esta reflexão tocou a sua alma e trouxe luz para o seu caminho, peço gentilmente que deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal Clavan Vídeos. Compartilhe este estudo com familiares, amigos e todos aqueles que buscam o consolo e a verdade. A sua atitude simples é o que nos ajuda a expandir essa corrente e a levar o conhecimento espírita a mais corações sedentos de paz e esclarecimento. E para encerrarmos o nosso encontro de hoje, elevemos as nossas mentes em profunda gratidão. Amado Mestre Jesus e queridos benfeitores espirituais, agradecemos imensamente pela abençoada oportunidade de compreender a força viva do nosso pensamento. Pedimos o vosso amparo constante para que possamos vigiar as nossas emoções, mantendo a nossa mente e a nossa matéria mental sempre voltadas para o bem, para a paz e para a luz, hoje e sempre. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo vídeo.